Centro Educativo Municipal, desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende. Aula de número 19, disciplina Matemática, 5º ano A. Data, 23/7/2020. Professor Erismar Souza. Adição e subtração com números naturais. Vamos ver de novo o que estudamos. Correção. Na videoaula anterior eu deixei algumas atividades para serem respondidas e hoje nós iremos fazer a correção novamente. E antes disso eu quero deixar um pontinho aqui para vocês prestarem atenção. Vocês já observaram que toda vez que eu ponho o link do YouTube, aparece uma fotinha do lado mostrando, não é isso? Mais ou menos como que vai ser o vídeo. Isso é chamado de miniatura. É um recurso que o YouTube lançou há alguns anos atrás, que antes não tinha. Só que às vezes o YouTube está com um pequeno probleminha e ele não consegue transmitir essas miniaturas para todo mundo. Aí envia só o link como vocês viram hoje. Não tinha apenas o link, aquele monte de letrinha. Então não se preocupe, tanto faz ter a fotinha do lado que é a miniatura com o link para clicar, ou somente o link, se vocês clicarem, vai abrir do mesmo jeitinho, tá bom? Não tem problema nenhum. É porque às vezes o YouTube tá muito sobrecarregado agora por causa das videoaulas e às vezes ele manda só o link, ele não manda o link com a fotinha do lado. Mas aquela fotinha não tem muita importância não, que o que importa mesmo é quando vocês clicarem naquele monte de letrinha chamado de link. Quando vocês clicam nele é que abre o vídeo. Vocês observaram hoje, vocês clicaram e abriram, viu? É porque em outras turmas, teve alguns alunos que perguntaram por que não estava mais a miniatura. É um problema no YouTube, entendeu? Mas o problema é só de enviar a miniatura, não dá problema para abrir, abre normalmente, tá certo? Hoje mesmo eles já consertaram, já estou conseguindo enviar aqui com as miniaturas. Hoje, agora que eu tô falando, agora já mais tarde, porque de manhã, até quando eu lancei para vocês, ontem de manhã, não dava certo poder ver a fotinha do lado, que é chamada miniatura, mas parece que eles já corrigiram lá o problema e botou normal. Então, vocês não se preocupem quando não tiver a fotinha, vai abrir da mesma maneira, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver de novo. E o que estudamos? As páginas 74 e 75. Aqui respondidinho, vou colocar aqui um pouco mais ampliado e nós vamos conferir. Considere o número de vértices, o número de faces e o número de arestas dos sólidos geométricos ao lado. Calcule e responda. Nós temos aí 3 sólidos, o de número 1, o 2 e o 3. Letra A. Em quais desses sólidos geométricos a diferença entre o número de arestas e o número de faces é 4? Aí vocês iam ter que contar o número de vértices, não é isso? De arestas e de faces de cada um deles. Ou seja, no número 1, que é uma pirâmide de base pentagonal, não é isso? Por quê? Porque é formado por vários triângulos do lado, somente a base que é diferente. Então, é uma pirâmide. Nesse caso aí, nós temos quantos ele quer a diferença de arestas e de faces, né? Ou seja, arestas são cada um desses tracinhos. Se vocês contarem, são 10, tá bom? Aqui, ó, as arestas são essas daqui, tá bom? A gente vai contar e tem as de baixo também do pentágono que a gente conta. Deram 10. E o número de faces que são lado, não é isso? São 4. São 1, 2, 3 aqui do lado, não é isso? E 1 embaixo. Então, nesse caso, 10 menos 4, perdão, é 6, gente, eu tô dando a resposta. 10 menos 6, que dá 4. E também o terceiro, porque no terceiro, se você contar o número de arestas, tem 9 arestas, ou seja, cada tracinho desse, e temos 5 faces. E 9 menos 5 é igual a 4. B. Em quais deles a soma do número de vértices com o número de arestas é 15? Aí tem aí. No sólido geométrico, 3. Por quê? Porque o número de arestas é 9 e o de faces é 5, não é isso? É esse? Não, é o número 3. Isso. No sólido geométrico, 3. Porque se você somar 9 mais 6, a gente sabe que dá 15. Tá bom? Porque nesse caso ele está pedindo o número de vértices. E os vértices são 6 e as arestas são 15. Então, 9. E 9 mais 6 dá 15.
Tô sempre querendo dar a resposta aqui primeiro. Aí tá aí. Tem a continha também que foi feita aqui, que foi contado o número de vértices do primeiro, de faces e de aresta do segundo e do terceiro. A gente sempre faz isso aqui para quando forem fazer as perguntinhas aqui sobre o número de arestas, comparando, né, os números de arestas com o número de vértices, você já saber. Né? Eu vou pesquisar aqui do 1 quanto tem no 2, quanto tem no 3. E assim eu vou respondendo. Tá bom? Vocês peguem as respostas aí. Caso vocês tenham errado, vocês corrigem. Se tiver certo, vocês põem apenas o certinho do lado e parabéns, viu? Estou um pouquinho rouco também esses dias, que eu tive gravando umas outras videoaulas, já adiantando. E geralmente quando eu vou gravar já é mais tarde, porque eu passo o dia inteiro preparando os slides, aí às vezes a voz aqui do professor começa a falhar, viu? Como eu já falei para vocês anteriormente, eu já tenho um pequeno probleminho de garganta crônico. Aí, conforme eu vou gravando, minha voz vai ficando um pouco mais falha. Mas tá dando para entender, é o que basta, né? Tô conseguindo falar. Então, vamos lá para a segunda questão, ainda na mesma página, tá bom? 74, né? Observe as informações de alguns pontos culminantes do mundo. Aí tem aí, pontos culminantes. Temos uma tabela, onde tem Monte Blanc na Itália, entre a França e a Itália, né? O Monte Blanc. E a medida de altitude dele é 4.807 metros. Aí nós temos o Everest, que fica entre a China e o Nepal, 8.848 metros, que é considerado o maior pico do mundo, né? O lugar mais alto do mundo. Aí nós temos o Aconcagua, que fica na Argentina, com 6.960 metros, que fica aqui nas Américas. E temos o Pico da Neblina, que fica no Brasil, na Serra do Imeri, no Amazonas, com 2.993 metros. Temos aqui a foto do Parque Nacional do Pico da Neblina, no Amazonas. Não é esse que é o maior pico do Brasil, o lugar mais alto do Brasil. Então, escreva... passei aqui sem querer. Escreva o nome desses pontos culminantes em ordem decrescente das medidas da altitude deles. O que é decrescente? É do maior para o menor. Então, a gente sabe que quem tem o maior aqui é o Everest. Então, eu vou escrever o nome Everest. Em segundo lugar, a gente sabe que quem tem o segundo maior é o Aconcagua, com 6.960. Então, eu escrevo o nome Aconcagua. Logo em seguida, vem o Monte Blanc, com 4.807. E, por último, o Pico da Neblina, com 2.993. Então, fica essa sequência. Everest, Aconcagua, Monte Blanc e Pico da Neblina. Estou lendo aqui, vocês podem ler Monte Blanc ou Monte Blanc, né? Porque é um nome internacional, tanto faz, viu? Aí vamos aqui na terceira questão, ainda na página 74, que eu dividi assim para ficar um pouco maior, né? Mas vocês estão acompanhando pelo livro. Terceiro, Marina e a turma dela vão ao cinema. Cada sessão dura 2 horas e 10 minutos. Veja os horários de início das sessões e responda. Qual é a medida do intervalo de tempo entre o início de uma sessão e o início da sessão seguinte? Aí está aí a resposta. 2 horas e 30 minutos. O que vocês vão ter que comparar? Vocês vão ter que comparar, gente, ao início de uma sessão com o início da outra. Ora, se uma começa 13 horas e a próxima é 15h30, de 13 horas para 15h30 são 2 horas e 30 minutos. Essa é a diferença, certo? Do intervalo de tempo. Até começar a próxima sessão, vão ter 2 horas e 30 minutos. Em que horário termina a primeira sessão? A primeira sessão termina 15h10. Por quê? Se a primeira começa 13 horas, aí 13, 14, 15 não é mais 10 minutos? 15 e 10 minutos, que foram as 2 horas e 10 minutos, que aqui já está dizendo que cada sessão dura 2 horas e 10 minutos. Então, bastava vocês pegarem 13 e somar com 2 e 10. E qual é a medida de intervalo de tempo entre o final de uma sessão e o início da seguinte? Ora, vocês acabaram de ver que a primeira sessão termina 15h10. Até dar 15h30, quando vai começar as outras, ainda tem 20 minutos de intervalo, certinho? 15h10, 15h20, 15h30. 20 minutinhos de intervalo. Vocês acertaram, coloquem certinho do lado, senão vocês façam a correção.
o que estudamos? Nós retomamos as operações de adição e de subtração. Quando usá-las, vocês podem observar isso daí, já está tudo respondidinho, mostrando aqui o nome dos termos, tanto da adição, que é parcela, parcela, soma ou total, da subtração, que é minuendo, subtraindo, diferença o resto, e está explicando aí como resolver algumas questõezinhas. E aqui também a continuação da página 75, e tem aqui. Você tem alguma técnica ou maneira especial que o ajuda a estudar? Aí é pessoal, se vocês tiverem, vocês coloquem alguma técnica, né? Tem uns que usam as bolinhas, outros palitinhos, contam no dedo, ou então pensa no número e diminui do outro lá na frente. As pessoas, elas podem formar suas próprias teorias matemáticas para poder encontrar o resultado. O que interessa é que ela encontre o resultado certinho, tá bom? O importante é estudar de maneira mais agradável e produtiva para você. Então, nós vamos agora para as informações. As atividades deverão ser copiadas e respondidas no caderno. Capriche na letra para que sejam compreendidas. Use o livro didático de matemática como suporte nas páginas 74 a 75. Então, nossa videoaula vai terminando por aqui. Era apenas correção também de matemática. E vai ter uma pequena atividade para vocês de matemática. Vão ser algumas questões, mas vocês não vão precisar copiá-las. Vocês vão precisar apenas responder. Por quê? Porque essas perguntinhas que eu vou colocar para vocês, de cálculo mental e um pequeno probleminha, vai ser via link também. Igual aquele da chamada e da leiturinha do livro. Vai ter as perguntinhas, eu vou deixar aqui o link para vocês entrarem na atividade. E lá vai ter, por exemplo, perguntando, quanto é 100 mais 100? Aí lá na respostinha vocês respondem, né? 200. Aí no outro, Maria tinha 50 bolinhas e perdeu 10. Com quanto ela ficou? Aí vocês vão colocar 50 menos 10, 40. Só que não vai ser essas perguntinhas não, vou colocar outras, viu? Tô apenas dizendo para vocês como é que vai ser. Aí quando vocês responderem todas as questõezinhas, vocês apertam em concluído e pronto. Vai chegar as respostas para mim. Vai ter um lugar também para vocês colocarem o nome de vocês. E depois vocês vão responder essas perguntinhas. Bem facinho, não tem nada complicado, viu? Hoje a aula vai ser bem leve. E nós vamos terminando por aqui.